Muito bem, agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura, aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. Está aí na sua tela. Bom, acabamos de assistir ao programa Visuais de Teherã, que nos revela um país um pouco diferente do que conhecemos, ou melhor, temos a impressão de conhecer. Quem lê diariamente o noticiário pode formar uma opinião, no mínimo parcial, do que realmente é o Irã. O país é uma república islâmica, na qual aspectos religiosos interferem na administração pública, mas, ao mesmo tempo, é um país moderno e com um bom nível de educação. O Irã é um grande produtor de petróleo, mas a economia foi afetada por sanções impostas pelo governo americano. Mas há sinais de mudanças e a principal delas é aceitar discutir o programa nuclear, uma das razões do bloqueio americano. Bom, é sobre o Irã que a gente conversa um pouco mais agora com o geógrafo e professor Cláudio Hansen. Cláudio, mais uma vez, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo. Bom, a gente mostra esse programa aqui que mostra um pouco dessa vida artística, né? Essa alta produção artística de um país como o Irã, sendo que, como eu já disse agora há pouco, né, a grande parte do noticiário que chega até a gente aqui no Brasil é a questão dos conflitos políticos, da questão de como o islamismo afeta a democracia no país, ou o regime adotado pelo país, a questão desde a Revolução Islâmica no fim da década de 70, que fechou o país para muitas partes do mundo. Queria ouvir um pouquinho de você sobre esses aspectos muitas vezes ignorados, sobre a história do Irã, que é uma das civilizações mais antigas, né, do mundo, se a gente for voltar lá atrás, né, na história. Primeiramente, é muito importante quando a gente estuda, principalmente um país islâmico, que a gente entenda qual foi o caminho que ele traçou até o ponto em que a gente começa a observar. Porque às vezes a gente chega olhando para o Irã e a gente não tem a menor noção que a gente está tratando de um grande império, como foi o Persa. O Império Persa, né, que está retratado Sim. na história tantas vezes, e contando as riquezas, a importância dele. Né? Sim, ficou tão famoso no filme 300 e a evolução dessa força que da Ásia Central chegou à Europa, chegou a borda de países que são importantíssimos. Uma coisa muito importante é que as pessoas acham, até por uma visão até muito ocidental, de que a democracia seria o último estágio de evolução de um país. Então, assim, como se isso aqui fosse uma corrida e o ponto de chegada seria alcançar a democracia. O Irã já teve um período democrático. Que é a parte mais engraçada da história. Engraçada, assim, para você ser até irônico, porque o Irã, pós-Segunda Guerra Mundial, ele alcançou um regime democrático muito efetivo, que modernizou o país, que quebrou estruturas antigas. Esse líder chamado Mossadegh, o que ele fez? Ele nacionalizou uma empresa britânica de petróleo que, na verdade, roubava a riqueza do Irã, e o discurso dele era muito simples: eu não posso dar o meu petróleo para enriquecer ingleses enquanto iranianos estão pobres. E aí esse discurso, obviamente, de cunho muito nacionalista, aumentou o poder do Mossadegh na região e levou aí a interferência externa começar a afetar demais o Irã. Porque naquela época, Churchill implantou falsas informações junto à CIA. Olha, e essa história, ela não é nenhum tipo de especulação, porque isso foi comprovado. Essas informações falsas levaram a uma intervenção externa e a derrubada desse regime democrático, desse líder Mossadegh, e chegou ao poder um líder sunita, que aí é uma outra questão islâmica que é preciso entender. O Irã é um país de maioria xiita. Quando, com apoio americano e inglês, você coloca um líder chamado Reza Pahlavi, quando você coloca ele no poder, representando a minoria do país, você automaticamente gera um conflito entre a maioria da população e o governo. Muito bom. A gente tem um trechinho do programa para a gente assistir novamente e continuar nosso bate-papo na sequência. Vamos rodar. مثل خیلی از آرتیست‌های دیگه سعی کردیم که خودمون رو جدا کنیم از جریانی که داره حرکت میکنه. به هر حال به دلیل اینکه ما تو ایران مثلا از خیلی از به هزار و یک دلیل اون کاری رو که دلمون میخواد یا آدم‌ها دلشون میخواد، آرتیست‌ها میخوان انجام بدن nemitunam. بنابراین همیشه دارن یک دروغی رو میگن. Bom, a gente vê aí o artista comentando, de certa forma, de que esse sistema agora adotado pelo país acaba interferindo na produção artística, né? E que muita coisa acaba nem chegando para a gente aqui nessa parte do mundo, ou mesmo dentro do próprio Irã, eles não podem divulgar esse tipo de arte. Então, eu queria ouvir um comentário seu em relação a isso, né? De que forma um país que já passou por uma vasta produção artística, conhecida no mundo inteiro, desde a Revolução, vem se fechando cada vez mais e cerceando aí as liberdades dos artistas. Não que eles deixem de produzir, mas pelo menos não podem expor o que estão produzindo. Na verdade, isso também faz muita ligação com a política. Em que ponto? Quando a Revolução Xiita alcançou o poder em 79 e os ayatollahs chegaram
ao seu posto mais alto, o que você criou foi, na verdade, uma democracia que é muito contestada. Em que ponto? Existe um líder supremo, que hoje é um homem chamado Ali Khamenei, e ele substituiu um importantíssimo chamado Khomeini, esse muito mais famoso. Qual é a ideia? Esse cargo, ele é vitalício. Então, ele independe da democracia. O que as pessoas não entendem é que esse cargo, ele é superior ao do presidente. Se as atitudes do presidente forem contra a ideologia do líder supremo, ele tem o poder de derrubar esse presidente. Então você tem a atitude democrática de eleger um presidente, mas ela não é efetiva se o líder supremo não estiver de acordo. E o que poucas pessoas sabem é que esse líder supremo não controla apenas o presidente. Ele controla líderes jurídicos, ele controla a mídia. Tudo que vai de TV e rádio, por exemplo, passa por uma pessoa indicada por esse líder supremo, e essa pessoa ela tem o poder de censurar as coisas. Daí a ideia do artista dele falar assim, nós somos feitos de mentiras. Por quê? Porque se ele falar a verdade de maneira muito aberta, ele certamente será censurado. Vai ser censurado, né? Bom, uma questão importante sempre quando a gente fala em regimes islâmicos é a questão da mulher. A gente viu no programa uma artista, né, uma mulher que tem esse espaço de poder produzir, ao mesmo tempo o outro artista, o homem, ele cita como, faz parte da minha sociedade, são referências minhas, arte pop, como cantoras pop, como a norte-americana Britney Spears, em que aparece até um desenho dela ali semi-nua, e o contraste, a gente vê as imagens das mulheres circulando com a burca, cobrindo o rosto, muitas vezes tendo que cobrir até todas as partes do corpo, deixando só os olhos de fora. Como é que a gente consegue analisar esse contraste do que é a mulher? A gente vê ela circulando na rua, mas há muitas limitações até para uma artista. Esse ponto não difere tanto quando a gente pensa na nossa visão de mundo e no que a gente tem como visão do mundo artístico. No caso do Irã, a mulher sim tem sérias restrições de direito. Uma coisa que eu queria muito chamar a atenção para quem viu o programa é que no Irã a mulher ela tem que cobrir o cabelo. Ela não pode mostrar o cabelo. Se você reparar as imagens, elas estão sempre mostrando apenas a raiz do cabelo. Mesmo um artista que sai até com uma roupa um pouco mais moderna, a gente pode dizer, também cobre o cabelo sempre para sair em público. Ela não usa o lenço. Não usa o lenço. Não, ela mostra, eu tenho uma visão mais moderna, eu tenho uma visão diferente desse regime, mas ela não mostra o cabelo, porque existe uma pressão social, existe uma pressão, um respeito ao hábito islâmico. E a mulher, ela não perde aquele foco que é da mulher, que é a parte da vaidade, que é a parte do querer mostrar, do ser feminina. A mulher ela não pode demonstrar o cabelo, ela não pode andar com ele, principalmente em público, muito à mostra, mas se você reparar, a maquiagem de uma mulher islâmica, ela é muito forte nos olhos, ela é muito forte no contorno. Que é por onde ela pode se expressar. Exatamente, ela tem o rosto. Então, assim, já que eu não tenho cabelo, que é um dos artigos mais femininos que a gente conhece, você olha para a mulher brasileira, você olha para a mulher europeia, ela tem o cabelo como grande arma de vaidade. Essa mulher islâmica, ela perde essa arma, mas ela não deixa de ter esse lado vaidoso quando ela mostra os seus olhos extremamente maquiados. E isso, na verdade, é só um ponto, porque ela tem restrições gravíssimas, casos de mulheres que foram apedrejadas, porque no mundo do Irã, se a mulher ela é uma adúltera, se é comprovado o adultério, o homem tem o direito de matá-la. Olha, isso é uma coisa que soa muito pesado para a gente. E ela, como pena, ela tem automaticamente a ideia de ser apedrejada em público. Bom, a gente está quase encerrando, só queria ouvir de você uma última resposta em relação à abertura do Irã, uma possível abertura do Irã, em relação ao que a gente vê agora em sanções devido a armas químicas, né, os Estados Unidos e Inglaterra principalmente, cerceando o Irã para tentar promover discussões e fechá-los nessa produção de armas químicas. O que você, como historiador e pesquisador, pode nos indicar? A gente pode esperar uma abertura possível do Irã nos próximos anos? Olha, é muito importante a gente estar muito alerta a essas notícias. Ontem aconteceu uma reunião entre os 5 líderes do Conselho de Segurança da ONU, e aí a gente está falando de líderes americanos, ingleses, franceses, mostrando claramente um lado, mais chineses e russos do outro lado, mostrando que o mundo já não é mais da Inglaterra e dos Estados Unidos, e a Alemanha como país convidado. Então, o que ficou chamado de G5+1, esses países que fizeram essa reunião, ontem eles estão em Teherã nesse momento, e eles fizeram essa reunião para caminhar, e o Irã está disposto a abrir suas portas e mostrar que ele não tem a intenção de criar armas, pelo menos esse é o discurso do governo iraniano. Muito bom. Cláudio, muito obrigado pelas informações e pela presença aqui no Conexão Futura. Bom, lembrando a você de casa que na próxima quinta-feira tem mais um Sala de Notícias aqui na faixa do Conexão Futura falando sobre o Irã, então não perca a partir das 2h30 da tarde. E na próxima entrada do Conexão a gente fala sobre
orçamento doméstico e educação financeira. A gente está aí na Semana Nacional de Educação Financeira e até sexta-feira, dia 9 de maio, o Futuro exibe uma programação especialmente dedicada ao consumo sustentável e ao desenvolvimento financeiro. O tema é mais do que atual. Segundo a Serasa Experian, em 2013, mais de 6 milhões de brasileiros fecharam o ano com pelo menos uma conta atrasada por mais de 90 dias. A gente quer saber se você em casa administra bem o seu dinheiro. Mande seu recado pra gente, mande a sua pergunta pro nosso Facebook, pro nosso Twitter ou pro nosso telefone. Os contatos estão aí na tela. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Eu estou aqui à sua espera. Até já!